E agora entrando no terceiro bloco do programa Mulheres com Você, aqui na Imagem da Cidade, conforme anunciado, agora o nosso assunto passa pelos jogos online, pelas apostas e tudo o que está por trás também desse cenário que vem chamando a atenção e muito aqui no nosso país, especialmente motivado pelo momento Copa do Mundo. E a minha convidada é a doutora Priscila Lapis de Bona, que é advogada especialista em Direito Bancário e Direito do Consumidor. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui conosco, tá? Muito bom te receber. Obrigada, Denise, obrigada por esse convite para a gente estar trazendo esse tema tão atual e tão importante para conscientizar as pessoas de toda a problemática envolvendo as plataformas de apostas online. Pois é, o mundo das bets, doutora Priscila, como está evidente, como está latente esse assunto, e infelizmente como tem feito muitas pessoas também se tornarem, digamos, quase que escravas desse universo, porque não se dão mais conta e estão perdendo muito nos jogos, nas apostas online, né? Exatamente, e agora com a Copa do Mundo, esse tema ficou mais em evidência ainda. Em qualquer lugar que a gente olhe durante os jogos, a gente vê propaganda de bets, publicidades, são jogadores sendo patrocinados, times sendo patrocinados, emissoras sendo patrocinadas. Então é uma realidade que está cada vez mais próxima e na palma da mão de cada pessoa. E além de ser uma questão recreativa, ela pode virar problema de saúde pública, quando vira uma compulsão. Essas plataformas elas já são criadas, desenvolvidas estrategicamente para que a pessoa fique dependente, permaneça o máximo de tempo ali dentro dela apostando. São notificações, a música, o design, os bônus que são dados, incentivos, tudo foi criado estrategicamente para causar dependência. Então hoje o que a gente está vendo é realmente uma epidemia silenciosa de pessoas viciadas nas apostas online. Já temos até um nome para isso, né? Ludopatia. Pessoas que estão já em sofrimento por causa desse tipo de problema e muitas vezes nem se dão conta disso, doutora Priscila. Exatamente, e são pessoas que acabam desenvolvendo esse comportamento compulsivo. A ludopatia ela é a doença do transtorno do jogo, que é uma doença reconhecida pela OMS. E as plataformas de apostas online, elas têm que ficar impedidas de aceitar as pessoas com comportamento compulsivo dentro das plataformas. A própria lei que regulamenta as bets, ela veda a participação desse tipo de usuário e ela cria deveres para que as plataformas tenham mecanismos ativos de controle do comportamento do usuário dentro da plataforma, para que caso alguém apresente um comportamento de jogo compulsivo, a plataforma ela tem a obrigação de barrar e impedir esse apostador. Criar pausas, bloquear ele, nem que seja temporariamente, mas ela tem que estar monitorando. E o que a gente vê hoje é bem o contrário. Quanto mais a pessoa perde, mais a plataforma cria mecanismos para que ela continue jogando. Ela saiu da plataforma depois de ter virado a madrugada, lá vem um e-mail, uma notificação, SMS, dando um bônus, dando um incentivo, fazendo essa pessoa voltar a apostar. Muitas vezes, se o apostador joga e ganha, quer sacar o dinheiro, a plataforma dá um erro, retém o valor, diz que há algum problema de inconsistência dentro da plataforma para que aquele dinheiro fique ali. Daqui a pouco a pessoa continua jogando, já perdeu aquele saldo que ela iria sacar e ainda coloca mais dinheiro em cima. Então as plataformas, o que a gente vê hoje, elas não respeitam as políticas de jogo responsável que a lei criou, que elas deveriam cumprir, e elas estão causando essa dependência. Qualquer pessoa hoje ela está suscetível a desenvolver o transtorno da ludopatia ou ter um comportamento problemático dentro das apostas. Doutora Priscila, você é especialista, né, em direito bancário e direito do consumidor, e eu imagino que exemplos não faltam, histórias não faltam de pessoas que já caíram na real ou de familiares que pedem socorro em nome daquela pessoa que ainda não observou
como está cavando, digamos assim, o próprio buraco no meio de tudo isso. Sim, o Ministério da Saúde, ele publicou uma pesquisa constatando que hoje no Brasil cerca de 1,5 milhão de pessoas já apresentam um diagnóstico de jogo compulsivo. E para cada pessoa que é diagnosticada, outras 6 pessoas são diretamente afetadas. Então são os familiares, os filhos, todas as pessoas mais próximas ao redor também são impactadas pelo endividamento, pelas perdas, pelo sofrimento, depressão e tudo que esse vício ele causa. Esse vício, infelizmente, ele é que tem maior poder de destruição patrimonial. Em poucos meses a pessoa dilapida patrimônio, pega empréstimos com familiares, agiotas, dilapida tudo que ela tem. Pessoas que não podem ter dinheiro em conta que acabam transferindo para as plataformas. Inúmeras pessoas elas têm me buscado como advogada para tentar recuperar as perdas, porque como eu falei, quando a plataforma ela desrespeita a regulamentação, as obrigações que ela tem de monitoramento, de jogo responsável, isso atrai obrigações para ela. É uma relação de consumo também, o Código de Defesa do Consumidor também é aplicado, então ela tem que ter segurança do usuário, ela não pode explorar a vulnerabilidade das pessoas que estão utilizando, não pode induzir as apostas, criar falsas expectativas. Então isso está atraindo a responsabilidade jurídica das plataformas para as pessoas que são realmente diagnosticadas com ludopatia e não poderiam estar ali dentro apostando. Só que muitas dessas pessoas que me procuram pedindo ajuda, elas ainda não buscaram ajuda médica. Começa por ali, então. Isso. Ajuda médica. E envolvendo qual profissional, doutora? Psiquiatra é o principal profissional para buscar ajuda. Além disso, psicólogo também, o apoio emocional, o apoio psicológico faz toda a diferença, mas é preciso ter um laudo diagnosticado de ludopatia se a pessoa ela quer tentar recuperar as perdas de forma judicial. Então, o primeiro passo é buscar ajuda médica, estar em tratamento, e a medida mais rápida e imediata que pode ser feita para estancar essas perdas é fazer a autoexclusão. Hoje o próprio governo federal ele já disponibiliza uma ferramenta que o usuário entra através do Gov dele, da conta dele, e pode bloquear o acesso completo de todas as plataformas que são regulamentadas, e também ele fica impedido de receber propagandas. Então essa é a primeira medida, é a medida de proteção que eu já falo. Já no início da conversa eu já pergunto, você já fez a autoexclusão? Você já parou de jogar? Estancou as perdas? Pois aí vem aquele detalhe, né? É preciso, nesse caso, reconhecer a sua fraqueza, reconhecer a sua dependência. Muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Exato. Acham que ainda estão no controle, doutora Priscila. Exatamente. E por ser realmente uma doença, a pessoa ela precisa ter um acompanhamento psicológico. Muitas pessoas elas ainda não estão preparadas emocionalmente para conseguirem parar de jogar. É porque é uma dependência. A ludopatia, assim como outros vícios, ele altera a química cerebral, altera os mecanismos de recompensa, de dopamina. Então precisa de medicamento para conseguir controlar o impulso de querer jogar, precisa do acompanhamento psicológico, não é brincadeira. Já tivemos casos no país de pessoas que conseguiram, através da justiça, reverter o que perderam, seguindo todos esses caminhos que você mencionou há pouco? Sim, já temos diversas decisões judiciais pelo Brasil inteiro, inclusive decisões já do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2º grau. Essa temática ela ainda é nova, as bets elas foram regulamentadas no Brasil. Começou a valer a lei em janeiro de 2024, então é algo muito recente. Do ano passado para cá é que começou a se falar da responsabilização jurídica, então, e que os processos começaram a tramitar, sair decisões, mas já há várias decisões pelo Brasil inteiro, inclusive aqui em Santa Catarina já temos uma decisão positiva também. E agora com a Copa parece que aflorou ainda mais essa preocupação e ao mesmo tempo entendendo justamente a dimensão desse problema no nosso país, né? Porque até então estava muito restrito ali às redes sociais, mas aí com as transmissões acontecendo e aquela enxurrada de propagandas, jogadores, influenciadores também ali se expondo,
e motivando, né, o direcionamento, a indicação para muitas pessoas, a gente pode ter uma dimensão maior desse grande problema que se tornou realmente essas apostas online no país. Isso, e devido a essa problemática durante a Copa, o CONAR ele expediu uma liminar e limitou a publicidade durante os jogos, porque estava sendo um assédio muito grande. Os comentaristas estavam dando dicas como se fosse uma conversa, não estava sendo claro para quem estava assistindo que era uma propaganda, que era algo que estava ali para realmente induzir as pessoas a jogarem. Então foi o Ministério da Fazenda, inclusive, editou uma portaria que vai entrar em vigor no dia 17 de julho, já para que as propagandas sejam mais restritas. Agora as propagandas de bets vão ter que ter a advertência. O Ministério da Fazenda adverte: jogar causa dependência, jogar faz você perder dinheiro, e várias outras advertências, e realmente vedou esse tipo de publicidade que estava sendo feita. As propagandas elas não podem induzir as apostas, não podem ser feitas a forma como se fosse uma forma de ganhar dinheiro, como uma forma de investimento. Então ela colocou várias regras na publicidade das bets que agora, a partir do dia 17, vão ter que ser seguidas. E esperamos que tragam impacto justamente na realidade das pessoas que estão nesse momento cada vez mais envolvidas com as bets, com os jogos online. Doutora Priscila, muito obrigada por estar conosco com essas informações hoje aqui, muito pontuais, inclusive, no momento em que estamos vivendo aqui. Foi importante a participação conosco, tá? Eu que agradeço, Denise. É muito bom estar aqui novamente com vocês, trazendo realmente um assunto tão polêmico e importante para a saúde pública, que envolve saúde pública, economia e direito do consumidor. Tudo isso nesse fechamento da nossa conversa contigo ficou muito bem esclarecido. Obrigada, até uma próxima. Obrigada. Intervalo chegando, e na sequência, nosso último bloco passa pela cultura, por exposição, momento também de contemplar aqui ações culturais da nossa cidade através do MAB, o Museu de Artes Blumenau. Rapidinho, eu volto já.